Oi, gente rica! Hoje eu quero começar dizendo que uma pessoa de um dos grupos que eu faço parte no WhatsApp me perguntou por que eu abro os meus vídeos me referindo a gente rica. Eu já ouvi essa pergunta há 2 anos, quando eu comecei a criar vídeos aqui no meu canal. E eu vi essa semana novamente. Então, se você por acaso algum dia teve essa dúvida, eu vou esclarecer agora. Saiba que eu amo falar com pessoas prósperas, abundantes, que são aquelas pessoas que reconhecem que são ricas porque são herdeiras do Pai, que é o dono do ouro e da prata. Nós somos ricos porque recebemos dons, talentos, inteligência, poder, fé, revelações. Nós fomos amados primeiro. E tudo que o Senhor nos dá com a vida que Ele renova a cada novo dia, sem que a gente precise fazer nada para merecer. Você já parou para pensar nos 1440 minutos que são depositados na conta da vida todos os dias? Se você não reconhece a beleza da vida, a bênção do conhecimento, a alegria de viver e desfrutar, então você é uma pessoa pobre, escassa, que perde tempo de vida e desconhece a arte do bem viver. Aí eu sinto muito, mas eu quero no meu canal somente pessoas gratas, generosas, porque reconhecem que a sua riqueza é espiritual e esse tesouro dura para sempre. Bom, explicação dada, então vamos ao tema Top das Galáxias que eu trago essa semana. O livro de Daniel. Ai, gente! Você sabe quantos anos ele tinha quando ele foi exilado? Você sabe a quantos reis este rapaz, homem idoso, serviu? Você sabe quem foi o outro profeta que menciona Daniel em seu livro e viveu com ele no exílio? E você sabe de onde é que vem o nome Babilônia? Bom, se você não sabe nenhuma dessas ou algumas dessas, fica comigo até o final para poder aprender o que eu aprendi e ampliar a sua visão, ok? Então vamos lá. Bom, a história de Daniel começa lá em Israel, na época que ainda existia o templo que foi construído por Salomão, que ficava no Monte Moriá, que é o mesmo lugar onde Abraão foi imolar Isaac, e onde está aquela mesquita linda com aquela cúpula dourada que é a mais fotografada de Jerusalém, né? Mas não pertence aos judeus, mas sim aos muçulmanos. Ali é o centro do mundo. E quem sabe ali também não seja um umbigo de onde nasceu o planeta Terra, quando tudo ainda era escuro, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós só saberemos de tudo na eternidade quando a gente estiver com Jesus passeando, não só no jardim, passeando no Éden, né? Mas em todos os sistemas, galáxias que Deus criou. Já pensou que fantástico que vai ser isso? A eternidade vai ser top das galáxias, não vai ter nada de... Bom. Pensa que naquela época sempre existiram profetas que eram boca de Deus, né? Isaías havia profetizado ao rei Ezequias, que tinha recebido mensageiros do rei da Babilônia com cartas e presentes, e acabou mostrando tudo para ele, todas as riquezas e tesouros que ele tinha no seu reinado. Aí Isaías profetizou que viriam dias que tudo que tinha no reino dele seria levado para a Babilônia e não restaria coisa alguma. Inclusive os filhos que ele ainda ia gerar se tornariam eunucos no palácio da Babilônia. Pois é. Outro profeta foi também levantado para ser boca de Deus. Dessa vez foi o Jeremias, que intercedeu assim várias vezes, mas o povo rejeitou e continuou fazendo mal que era aos olhos de Deus, sem dar ouvidos ao que Jeremias anunciou. Então Deus decidiu assim dar um basta e mandou buscar assim todas as tribos do norte para ser entregue nas mãos do Nabucodonosor, que era servo de Deus e rei da Babilônia. Você ouviu o que eu disse? Servo de Deus. É isso que está escrito lá em Jeremias, no capítulo 25, no versículo 9. Estranho, né? E Deus diz que Israel vai virar um deserto e um espanto para todas as nações, porque vai estar servindo ao rei da Babilônia por 70 anos. Vá lá, abra sua Bíblia e leia.
quando o povo viu tudo aquilo, eles ficaram loucos e até ameaçaram de morte o profeta Jeremias. Então, no ano 605 a.C., Nabucodonosor, como você preferir, invade e leva para a Babilônia, construída sobre o rio Eufrates, onde hoje está localizado o Iraque, muitas pessoas cativas, e entre elas, vários sábios e jovens de Israel. Babilônia foi assim um dos grandes impérios da antiguidade. Daniel devia ter assim entre 16 e 17 anos de idade, né? Quando ele foi levado para a Babilônia, que era uma cidade belíssima, riquíssima. Inclusive hoje a gente pode ver o portão de Ista, que era a porta de entrada da Babilônia, por onde entrou Daniel e todas as demais tribos que foram exiladas ali. Sabe onde é que ela está? Ela está no seu tamanho original, lá no Museu de Berlim, em Pérgamo, na Alemanha, minha segunda cidade. Eu estive em Berlim antes da queda de Berlim, né? E esse portão foi transportado para lá tijolinho por tijolinho e reconstruído todo no museu. Ainda bem, né? Porque com todas as guerras que já aconteceram no Iraque, Irã, Iraque, etc., não teria nem mais um tijolinho para lembrar, né? Bom, no final de 2019, eu também estive na Turquia, na cidade que já foi conhecida como as Sete Colinas, depois como Constantinopla e hoje conhecida como Istambul. E eu visitei lá alguns museus por indicação de um amigo brasileiro, judeu, que mora em Israel, Miguel Nikolaevski, e eu tive o prazer de passar uma tarde com ele em Jerusalém. Ele é diretor do Café Torá, ele tem um material riquíssimo para você aprender mais sobre Jerusalém, Israel, tudo referente à Bíblia e à língua hebraica. Eu super indico o canal dele, né? Eu vou deixar a descrição aqui para você pegar, tá? E por indicação dele, eu visitei assim, o maior complexo de museus da Turquia, com peças de várias civilizações antigas, um museu arqueológico, inclusive com placas que pertenceram à Babilônia, são placas originais. A placa desse meu vídeo, eu estou assim posando em frente ao leão, que era o símbolo da Babilônia. E observe que o leão tem asas para voar. E você vai entender no decorrer do estudo de Daniel, tá? Porque que ele tem asas. E lá nessa foto, eu estou em frente a um muro de tijolinhos, onde o rei Nabucodonosor e o profeta Daniel passaram inúmeras vezes nesse corredor longo, depois do portão de Ista, né? Legal. Bom, depois de 605 a.C., assim, por mais 2 vezes, em 2 anos distintos, foram mais 2 levas de homens para o cativeiro da Babilônia, né? Daniel, ele serviu assim a 4 reis, né? E ele não voltou para Israel, ele morreu lá na Babilônia. A missão dele foi viver naquelas terras, né? E deixar esse legado para nós, que a gente está aqui, né? E que, meu Deus, é assim sensacional. E a gente vai ver as pesquisas e os estudos que eu fiz. E você sabe onde e como surgiu o nome da Babilônia? Eu vou te contar. Você lembra daquela torre que os homens estavam construindo para chegar ao trono de Deus, com o intuito de tornar célebre o nome deles? Aí quando o Senhor viu aquilo, ele desceu e como todos falavam a mesma língua, Deus misturou as línguas. E aqueles homens foram espalhados finalmente por toda a terra, criando as distintas nações com línguas diferentes. Pois é. Babel significa confusão, ou melhor, confundir, né? Leia mais lá no capítulo 11 de Gênesis e aproveite para você poder sublinhar lá no versículo 2 de Gênesis, né? Na terra de Sinar, que era onde eles estavam construindo a Torre de Babel. Eu vou deixar na descrição aqui certinho. Agora que você já se situou, eu vou falar de Daniel e seus amigos, tá?
Eles saíram de Jerusalém, nessa primeira leva, como eu falei, 605 a.C., e foram levados para onde? Para a terra de Siná. Uau! Você entendeu, então, né? Onde foi construída a Babilônia? Na terra de Siná, no mesmo local onde que anos e anos antes, na descendência de Noé, milhares de anos antes, os homens estavam tentando construir a Torre de Babel. Sublinhe lá, aqui em Daniel, no capítulo 1, no versículo 2, levou-os para a terra de Siná. Gente, incrível quando a gente começa a estudar um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, e vai assim, juntando as pecinhas, né? O rei Nabucodonosor, ele era um homem inteligente, sabe? E ele queria assim, se apropriar do melhor de todos os povos conquistados. E por isso ele queria ter ao lado dele a nata dos sábios, para poder aprender com eles tudo que eles sabiam e para fortalecer cada vez mais o Império Babilônico, onde ele era o rei, né? E Nabucodonosor, ele ordenou a Askenaz, que era o chefe dos eunucos, que levasse a ele jovem sem defeito, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, doutos em ciência e versados em conhecimento, e que fossem competentes, tá? Essa descrição está lá no versículo 4, no primeiro capítulo de Daniel. E é exatamente sobre alguns desses jovens de que esse livro de Daniel trata. Daniel, ele assim, pertencia a uma família uma família elevada em Jerusalém. Ele viveu muitos anos, né? Como eu já falei, ele serviu a 4 reis. E foram eles Nabucodonosor, Belsazar, Dario, ou Dário, como alguns falam, né? E Ciro, né? Ele viu a queda da Babilônia. Ele viu o estabelecimento do Império Medo-Persa. E ele viveu uma vida irrepreensível numa corte corrupta que estava ali, dentro do palácio. Embora ele fosse um dos exilados, ele chegou ao cargo de primeiro-ministro da Babilônia. Não é pouca coisa não, hein? Pois é. Lembra de José? E ele nunca deixou de ser fiel a Deus, apesar de todo o poder que ele recebeu. Daniel, ele foi assim um dos grandes da terra, e o nome dele se tornou célebre na terra de Siná e por todo o mundo, atravessando gerações e gerações, porque hoje, olha aqui, eu e você falando e ouvindo a respeito dele, porque ele não ficou célebre como queriam aqueles homens que estavam construindo a Torre de Babel, né? Mas porque ele foi fiel e obediente ao Deus de Israel e decidiu e ousou deixar assim puros, né? O coração e o corpo dele. E durante o tempo todo que ele manteve, sabe, ele manteve intimidade com o Senhor mesmo, né? E além de ser grande na terra, ele também foi grande no céu, porque Deus quebrou o silêncio do céu 2 vezes para exclamar: Daniel, homem muito amado. E depois também disse: não temas, homem muito amado. Pai seja contigo, seja forte, seja forte. Isso está lá, eu acho que... Ai, meu Deus, eu esqueci de anotar aqui. Acho que é lá para o capítulo 10. Eu vou deixar aqui anotado essa descrição também. Por isso, Deus escolheu Daniel para servir de instrumento da sua mensagem às nações gentílicas daquela época, né? E grande parte desse livro trata-se da vida empolgante desse incomparável príncipe cativo de Judá. E aí? Você sabe quem é o segundo profeta de Deus que chegou assim na segunda leva, entre 8 e 10 anos depois que Daniel chegou, assim por volta do ano 595, né? E que fala de Daniel no seu livro bíblico. Você não sabe? Vou te contar. É o profeta Ezequiel. Ele é um jovem também, né? Que foi ser boca de Deus. A diferença entre Daniel e Ezequiel
é que Daniel morava no palácio do rei, enquanto Ezequiel vivia e trabalhava entre os escravos cativos. E a obra de Ezequiel a gente vai estudar em breve, tá? Num vídeo assim, com estudo e uma pesquisa só para ele. Ele foi proclamar a verdade ao seu povo que estava ali exilado com ele, né? E explicar assim, a razão de todo o sofrimento que eles estavam passando, longe da terra que emana leite e mel, e que tinha sido promessa de Deus para o povo judeu, né? Já Daniel, ele foi chamado para ser profeta dos sonhos. Deus revelou a ele os seus segredos, tanto para aquele momento lá na Babilônia, quanto o futuro, que nós também ainda não chegamos na nossa geração, mas que foi descrito por João lá em Apocalipse. E como Deus nos ensinou que a gente deve estudar um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, para a gente poder entender a história que ele conseguiu e ele quis nos revelar através de todos esses escritores da Bíblia, que só tem um autor, que é o próprio Deus. Então a gente só vai conseguir entender os sinais do que foi escrito por João em Apocalipse se a gente procurar o sentido, sabe aonde? No livro de Daniel. Uau, olha a chave do tesouro aqui. A gente só precisa pesquisar com fé e pedir ao Espírito Santo para nos revelar, nos ajudar, né? Deus escolheu o homem certo, gente. O próprio Ezequiel, que conviveu assim de perto com Daniel e o conhecia, se refere a ele, né, no seu livro, assim como um modelo de retidão. Depois eu vou deixar os capítulos e os versículos aqui na minha descrição, de onde Ezequiel fala isso, tá? E Ezequiel também compara Daniel a Jó e a Noé. Incrível. Bom, eu poderia fazer como eu sempre faço, assim, dividir esse tema para facilitar o estudo, né? Mas, gente, olha, quando eu li, eu vi que existem várias maneiras de ler esse livro. E eu vou mostrar alguns caminhos para você, tá? A primeira eu vou dividir realmente em 3 temas, né? O primeiro tema que eu vejo assim muito claro quando eu li esse livro é assim a soberania de Deus. Porque quando a gente vê os fatos narrados por Daniel, a gente vê que ele assim enfatiza a fidelidade do Senhor e a autonomia absoluta de Deus sobre a história mundial. Mesmo que, embora aparente o contrário, Deus é soberano sobre todos os governos globais. Quando nós vivenciamos experiências terríveis com governos como o nosso anterior, né, que roubou muito, né, é porque a gente tem que aprender. A gente tem que ficar atento para não deixar que isso nunca mais venha acontecer. Bom, vamos lá para o segundo tema. O segundo tema é sobre a fidelidade de Deus. Porque Ele recompensa aqueles que são fiéis a Ele. Deus reconhece. Quando a gente estuda o livro de Daniel, a gente observa que é assim possível ao povo de Deus oprimido sobreviver e até mesmo prosperar quando está ali com fé. O livro de Daniel, ele assim criou assim uma visão, né, micro, macro ao povo judeu que foi espalhado por toda a terra, mas nunca perdeu a sua identidade. E hoje está voltando para casa fazendo o que eles chamam de aliá, que é o retorno dos judeus para Jerusalém, para a terra prometida, né? E você sabe quem é o mais ilustre de todos os judeus que vai retornar para Israel em breve? É ninguém menos do que Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach. Quem viver, verá. Uau, meu Deus. Bom, vamos lá. Terceiro tema que a gente vai observar nesse livro são assim as profecias dos acontecimentos futuros. Daniel assim tem 4 visões. E essas visões, na verdade, são assim predições, né, de períodos futuro, como também o retorno de Cristo. Olha, quem crê ou quem não crê vai ter a mesma atitude, porque todo joelho se dobrará nesse grande dia. Meu Deus! Você consegue imaginar? Muitas pessoas vão estar alegres, outras vão estar assim
prantos, rangendo os dentes, arrependidos e com medo. Dessa vez, Jesus não virá mais como um cordeiro que morreu na cruz para nos salvar, mas virá como um leão da tribo de Judá para julgar vivos e mortos. Uau, implantar o seu reino aqui. Bom, vamos lá. E uma outra maneira de dividir o livro que eu vejo aqui, a gente pode fazer assim por duas partes, né? A gente pode dividir assim do capítulo 1º ao 6º, como assim uma parte mais histórica, uma parte assim narrativa, né? E do capítulo assim 7 ao 12 como uma parte assim mais profética, que chega assim através de revelações, né? Então eu acho que assim, para esse vídeo não ficar muito grande, a gente já está com 20 minutos, porque esse assunto, gente, é maravilhoso, tem muita coisa. Eu acho que eu vou fazer esse vídeo assim, parte 1, parte 2, eu vou ver, né, para não ficar uma coisa muito grande, para não ficar cansativo também, porque o assunto é tão gostoso, gente. Então, prepare-se, porque eu vou começar agora a falar do primeiro capítulo. O capítulo 1, o Nabucodonosor, ele impõe influência cultural, os costumes locais, ele muda a identidade, trocando o nome das pessoas, para elas assim perderem o seu próprio significado, a sua identidade. Lembra que eu já falei várias vezes que cada nome hebraico tem um significado? Pois é. Então observe o que o rei da Babilônia fez com Daniel e seus amigos e todos os demais, né? Daniel em hebraico significa Deus é o meu juiz. Ananias, que é um amigo dele, significa o Senhor é gracioso. Misael significa quem é como Deus. E Azarias significa Deus ajudou. Ou seja, todos os 3 amigos e Daniel têm assim a relação com Deus, né? Ananias, Misael, Azarias e o outro qual é mesmo? Esqueci. E aí o que aconteceu? Daniel foi chamado de Beltesazar, que significa príncipe de Bel, um deus lá da Babilônia. Ananias foi chamado de Sadraque, que é o servo de Sim, o Diaco, que é um tipo assim, um deus da lua, né? Misael foi chamado de Mesaque, que é o servo da deusa Sexá. E Azarias foi chamado de Abed-nego, que é o servo de Nego, que é um dos deuses babilônicos. Talvez o Sol, ou alguma estrela, ou um dos planetas, Júpiter ou Vênus, né? Os historiadores, eles não definiram se era, na verdade, se estava se relacionando a um deus de uma estrela ou se era um planeta, né? Cada um diz uma coisa, eles não chegaram a um denominador comum em relação a Abed-nego. No entanto, Daniel, ele não se submete à autoridade do rei Nabucodonosor, mas à autoridade de Deus. E ele define que não vai se contaminar. Ele fundou a primeira totalidade, a sociedade assim, de abstinência das iguarias, que provavelmente eram oferecidas aos ídolos, né? E as carnes eram de animais impuros, porque o sangue ficava no corpo da carne. E segundo Deus determinou, com estatuto perpétuo por todas as gerações, que não se deve comer gordura e nem sangue. Isso está lá em Levítico, né? Eu vou anotar aqui na descrição, nos capítulos e nos versículos, que eu não me lembro exatamente, mas eu li isso fazendo esse estudo, para você ficar atento, tá? E se a gente assim observar, assim como José, Daniel era assim uma luz brilhando nas trevas do paganismo, né? Entenda que Babilônia, muito mais do que um território, é também um espírito, uma cultura, uma filosofia, um sentimento, onde você pode acreditar que tudo que é feito pelo homem ali não dependia de Deus. Mas Daniel, ele mostrou claramente que só existem 2 tipos de religiões no mundo: a noiva e a prostituta. Você quer saber
qual é a definição que Jesus deu a João, que escreveu o Apocalipse, sobre quem é a prostituta? Não vou te contar, não. Eu quero que você descubra e faça o que eu faço, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Dê um pause aqui no meu vídeo agora, abra sua Bíblia lá no capítulo 17, no versículo 5, em Apocalipse, e descubra quem é a grande meretriz. Depois volta aqui, porque tem muito mais, tá? E aí, me conta, você já foi lá? O que você achou? Escreve aqui embaixo nos comentários para eu saber. Você ficou surpresa com a descrição de quem é a prostituta? Uau, eu fiquei chocada. Olha, a graça de Deus é a maior verdade de todos que o inimigo não quer que você saiba. Não existe intermediários entre nós e Deus, porque em Jesus nós somos representados diante do Pai como nosso único, suficiente Salvador, intercessor e advogado. A graça e a misericórdia dele é a única razão porque eu e você estamos aqui ainda e não fomos consumidos. A verdade nem sempre é popular, tá? É preciso ter coragem para descobrir a verdade. E será que você é ousado, é ousada como Daniel, esse homem que envelheceu na Babilônia? Ele foi assim companheiro, principal conselheiro de reis. Ele foi líder de homens. Ele foi assim pioneiro na promoção de reformas. E mesmo que a história conte o quanto Nabucodonosor era vaidoso, a gente não pode negar que quando a gente lê, a gente sente, a gente vê que o rei nutria uma afeição por Daniel, respeitável por sua ousadia. É isso aí. Eu estou fechando aqui o primeiro capítulo, tá? Nós vimos um Deus protetor, que guardou Daniel, que guardou os companheiros dele, daquela assim atmosfera de moral livre, de padrões baixos, mesmo morando no palácio. Além assim de lhes dar entendimento e sabedoria assim, acima de todos os sábios da Babilônia. É isso aí. Olha, já tem bastante tempo, eu só fiz o capítulo 1. Aguarde, porque eu prometo estudar mais, pesquisar e trazer muito mais para você, para ampliar esse vídeo, assim, a sua visão como a minha está sendo ampliada, tá? Me ajuda a compartilhar esse vídeo para fazer assim, o ID, não retém informação. Eu espero o seu like aqui, né? E se você ainda não está inscrito, se inscreva. Não me apresentei, eu sou Cristiane Oliveira e no segundo capítulo eu vou definir para você a estátua do sonho do Nabucodonosor e tudo que ela representa e tudo que tem a ver com o mundo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Beijo no seu coração, me ajuda a compartilhar, curte esse vídeo e vamos em frente, porque Daniel tem muito a acrescentar, principalmente no momento que estamos vivendo agora. Esse momento louco, esse momento político, esse momento de transformação, esse momento de guerra, pós-pandemia, tudo é muita loucura. E a gente vai entender muita coisa. Até lá, tchau!